Olá amigos apaixonados do Nó do Norte, aqui é o Guilherme Decali e estou aqui para fazer um vídeo especial de Dia dos Namorados falando sobre relacionamentos no mapa natal. Quais pontos investigar, quais pontos não investigar, o que é principal, o que é mais interessante de se ver quando você está aprendendo a estudar o próprio mapa. Vamos começar? Então a primeira coisa que você precisa investigar é a casa 7 e o seu regente, ok? Então a casa 7 é a casa oposta ao ascendente, ela fica a 180 graus de distância, portanto, e cruza ali a linha do horizonte. Então temos o ascendente como signo que se eleva no momento que você estava nascendo e o descendente como signo que se põe. Então a casa 7 ela carrega significados positivos e negativos. Positivo porque representa o matrimônio, as parcerias profissionais, os clientes, e negativo porque representa o matrimônio, as parcerias profissionais, os clientes. Então as coisas elas são bem complexas. A casa 7 também fala de concorrências, de inimigos declarados, e ela tem alguma relação com a morte, mas isso também é assunto para outro vídeo. O fato é que o seu regente ele vai dar algumas pistas sobre a pessoa com quem você virá a se casar. Se você pretende se casar com um homem, olhe também para o Sol. E se você pretende se casar com uma mulher, olhe para a Vênus. A Vênus, no geral, é um ponto importante de investigação no relacionamento de qualquer pessoa, porque ela é significadora universal de casamento. Existe um mito de que os namoros eles precisam ser vistos pela casa 5, mas não. Para você namorar uma outra pessoa, você precisa da outra pessoa, e essa outra pessoa é encontrada na casa 7, ok? O ascendente é o nosso corpo, nossa mente, a casa 7 é o corpo do outro, a mente do outro. O ato sexual em si também é visto de relação entre casa 1 e casa 7, enquanto a sexualidade, os prazeres, o orgasmo é mais assunto de Vênus e de casa 5. Planetas maléficos na casa 5 até podem atrapalhar, porque de alguma forma ela se relaciona com a sua expressão. Afinal de contas é o setor de júbilo da Vênus, é lá onde ela se alegra. Mas o casamento, como eu mencionei, é assunto de casa 7 e você vai investigar o seu regente, o Sol ou a Vênus. Também a Lua é importante, especialmente em casamentos masculinos. E o lote do casamento. Os lotes árabes, para quem não sabe, são pontos matematicamente encontrados a partir de setores específicos do mapa e eles representam algum evento mundano. O mais famoso de tudo é o lote da fortuna, ou parte da fortuna. Mas também temos o lote da morte, o lote do dinheiro, o lote do casamento, o lote do trabalho e assim por diante. Para calcular o lote do casamento existem várias fórmulas apresentadas por alguns autores. Eu particularmente uso o ascendente somado ao Saturno e diminuído da Vênus para casamentos femininos e o ascendente mais Vênus menos Saturno para casamentos masculinos. Ok, e o que fazer com todas essas informações? Primeiro, você vai ver se elas estão em casas benéficas. Quais são as casas mais afortunadas para o casamento? O ascendente, a casa 10, a casa 7, a casa 5, mas também a casa 4 é boa, a casa 3, ela é, apesar de fraca, ela é uma casa benéfica, a casa 9 também. A casa 11 é excelente, encontrar os significadores de casamento lá. Já não é tão agradável assim encontrar esses regentes colocados na casa 2, na casa 12, é a pior de todas, a casa 6, a casa 8. Embora, como eu mencionei, tudo vai depender de uma série de configurações gerais do mapa. Também é interessante ver se esses regentes da casa 7, do lote do casamento, o Sol ou a Vênus ou a Lua, estão em signos de dignidade do regente do seu ascendente. Vamos supor que eu tenho o ascendente em Touro, então Vênus é regente do meu ascendente. E seria interessante, portanto, eu encontrar esses pontos relacionados ao casamento em dignidades da Vênus, como o próprio signo de Touro, Libra, Peixes e assim por diante. As dignidades de triplicidade também são legais, ou os termos, enfim, essas recepções são muito importantes na astrologia como um todo. Mas o posicionamento por casa é sim muito relevante, mesmo que não esteja num signo de dignidade para o regente do ascendente. Encontrar um aspecto entre o regente do ascendente e o regente da casa 7 também é interessante, mas não é obrigatório. Existem pessoas que não têm um aspecto entre esses dois pontos do mapa e mesmo assim conseguem ter um matrimônio duradouro na vida. É legal também pensar na relação da casa 7 em relação às demais casas do mapa natal. Primeiro, ela forma um sextil com a casa 9. Sextil é um aspecto harmônico, ok? A casa 9 ela tem a ver com espiritualidade e religião, então mostra realmente uma amizade entre os assuntos mais elevados da alma e o assunto do matrimônio. A 7ª casa também forma um sextil com a casa 5, setor dos filhos, da sexualidade, dos prazeres no geral. Esse ponto do mapa também forma um trígono, um aspecto harmônico, com a casa 11. E a casa 11 ela tem a ver com as interações sociais relacionadas aos amigos, à sorte, à prosperidade. É uma casa muito benéfica do mapa. E ela também forma um trígono com a casa 3.
casa que representa os parentes, os irmãos, as viagens de pequena distância e a comunicação. E nada mais importante do que o diálogo para você manter uma relação num nível bem saudável. Há uma quadratura da casa 7 com a casa 4 e com a casa 10. Então a casa 4 vai representar os conflitos da nossa família com o nosso cônjuge e a quadratura com a casa 10 vai representar o nosso trabalho em conflito com os nossos relacionamentos. Afinal de contas, sempre há uma demanda de equilíbrio de tempo entre todos esses fatores, de interesses e assim por diante. E há uma oposição, sem dúvidas, da casa 7 com o ascendente, porque a casa 7 representa o outro. Como eu mencionei, nós temos que ficar atentos às necessidades desse outro, muitas vezes abrindo mão das nossas próprias. E o nosso maior desafio no nosso relacionamento é ou não anular a si mesmo em prol de uma outra pessoa, ou não querer impor as suas próprias vontades no outro. Por isso, relacionamentos é uma das coisas mais difíceis nesse mundo e a própria astrologia ela deixa isso bem claro. Pela ordem caldaica, a casa 7 ela é regida pela Lua, ok? Você sabe que a construção das casas ela foi feita pelo movimento primário dos planetas, do Sol especificamente, mas também uma associação desses setores com a ordem caldaica, que é a ordem do planeta mais lento, Saturno, até a Lua, que é o mais rápido. E a Lua, enquanto planeta de fases, ela se coloca como regente dessa casa 7. Representando justamente nossos relacionamentos que passam na vida muito depressa e que possuem muitas etapas e vários ciclos de morte, de renascimento, de readaptação. Então é uma coisa muito instável, mas ao mesmo tempo muito vinculada às nossas necessidades mais íntimas, mais profundas, que tem a ver com coisas que vivenciamos na nossa família. O signo que se encontra na casa 7 é sim importante, mas ele sozinho diz pouco ou nada sobre aquele assunto. Também alguns astrólogos gostam de encontrar o Almutem da casa, ou seja, o planeta com maior número de dignidades naquele ponto. Vamos supor que na casa 7 se encontra o signo de Touro, e a linha do descendente, que seria a cúspide da casa 7 por quadrantes, ela cruza os termos da própria Vênus. Então, a Vênus, além de ser a regente da casa 7, ela é o Mutem da casa 7, porque ela é regente de triplicidade do elemento terra, o touro é um signo do elemento terra, ela tem domicílio em touro, e ela rege os termos de touro. Termos são subdivisões que existem em todos os signos, ok? Mas poderia ser a Lua, de repente, se não fosse os termos da Vênus, se o mapa fosse noturno, porque a Lua, ela rege a triplicidade noturna do elemento terra, ela se exalta no signo de touro, então ela poderia ter mais dignidades naquele setor e será o Mutem daquele ponto, ou seja, um planeta com maior número de dignidades na casa 7, que tem um poder especial sobre eles, e daria pistas interessantes sobre seu casamento. Aspectos de outros planetas a esses regentes vão representar desafios ou facilidades àquelas pessoas. Então você pega o regente principal da casa 7 e vê que ele está sendo oposto por Saturno. Pode existir alguma dificuldade estrutural para que aquele casamento seja consumado, ou a própria pessoa com quem você venha se relacionar sofra por aspectos saturninos, como restrições, algum tipo de doença, enfim, são várias as possibilidades. Como vocês podem ver, é um assunto muito complexo e precisa de uma investigação profunda, demorada. Eu ofereço esse serviço de análise específica do setor do mapa e você pode solicitá-la através do meu site www.nodonorte.com.br e eu vou ajudar, portanto, você a se encontrar dentro dessa história de relacionamentos. Eu só queria deixar então essa mensagem de que não vale a pena ficar pensando em combinação de signos, até porque isso gera muito preconceito bobo. Não me relaciono com leão, não me relaciono com escorpião, isso não faz sentido nenhum. Acreditem em mim e continue acompanhando o meu canal aqui no YouTube e no Facebook também, minha página, para que você possa ter informações mais concretas acerca da astrologia. Eu agradeço você que assistiu o vídeo até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e eu desejo a você também um feliz Dia dos Namorados, mas saiba que isso não é a coisa mais importante do mundo, ok? E isso inclusive também poderá ser visto pelo seu mapa natal.